Linda Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Então, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, nessa casa de amor. Obrigado pela presença desses amigos e benfeitores ao nosso lado e que possamos juntos hoje estudar o Livro dos Médiuns. Que possamos então dar início com alguns avisos, né? A nossa casa oferece vários horários de estudos, onde podemos juntos compreender com mais profundidade a doutrina espírita. Vários livros, tanto da codificação, como também de Chico Xavier e de toda a sua equipe espiritual, livros de Leon Denis, todos aqueles que de alguma forma contribuem para compreendermos com mais amplitude a grandeza da doutrina espírita. Temos vários dias e horários disponíveis, aguardando cada um de vocês aqui. Temos também na nossa casa o atendimento fraterno, onde ao final de cada reunião, sempre uma pessoa responsável, que foi antecipadamente preparada para receber cada um daqueles que de alguma forma buscam um auxílio, um socorro, uma conversa fraterna e amiga. Então, ao final da reunião, pode aguardar que será atendido por alguém. Temos também a nossa livraria, onde temos os vários livros dos mais variados espíritos, espíritas, né? Também disponíveis para aquisição. Temos também livros que foram doados e vendidos por um preço bem acessível e que possam todos, ao final, também visitar a nossa livraria e fazer uso, né, desses livros que são tão importantes também para a nossa instrução como espíritas, nos esclarecer mais. Então, agora também vamos desligar os nossos celulares ou colocar em modo avião, para que a gente não, de alguma forma, não atrapalhe a vibração, o curso da palestra e nos tirando também do foco aqui do nosso estudo. Então, nós vamos agora iniciar com a leitura do Evangelho, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos ler e depois nós vamos fazer a nossa prece e passarmos a palavra para a nossa querida deusa, que veio de muito bom grado, com muito carinho, dividir, compartilhar do seu estudo sobre o Livro dos Médiuns. Então, vamos lá, então, ler o Evangelho, que é Instruções dos Espíritos, o item 11, o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Deus concedeu aos pobres espíritos que habitaram a terra em outras épocas a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja Ele pela graça que vos oferece, de podermos ajudar no nosso aperfeiçoamento. Podemos nos ajudar no nosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar compreensíveis as minhas palavras, concedendo-me colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis em prova e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. Então, vamos então agora elevar os nossos pensamentos ao Senhor da vida, aos espíritos responsáveis por essa casa, a coluna de espíritos que sustenta o SEAP, essa casa de amor. Que possamos então, em nome deles, em nome de Altivo Panfiro, o nosso querido,
mentor, presidente, que dirige essa casa, a todos os espíritos bondosos e amorosos que sustentam cada um dos horários, cada um dos trabalhos, que possamos então, em nome deles, em nome de Jesus, o nosso guia e modelo, dar início à nossa reunião de estudo do Livro dos Médiuns na manhã de hoje. Fique conosco, Senhor, pois ainda tanto precisamos do Teu amparo, do Teu sustento, do Teu exemplo e da Tua companhia em nossas vidas. Que assim seja, Senhor, que possamos iniciar então o estudo na manhã de hoje, na mais perfeita harmonia. Então nós vamos lá agora ler, um pedacinho do Livro dos Médiuns, que a nossa querida deusa vai, na pergunta 280 e 281, conduzir o nosso entendimento. E vamos ler o primeiro parágrafo da 280, convidando a todos vocês para em casa complementarem o estudo, refletirem, para que possam todos consolidar, junto com a palestra, o entendimento desses dois itens tão importantes no Livro dos Médiuns. Então, a linguagem 280 a linguagem a ser utilizada com os espíritos. Então, vamos ver aqui o que os... Bom, o grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém utilizar com eles. É evidente que, quanto mais elevados eles são, mais direito tem ao vosso respeito, às vossas atenções e à vossa submissão. Não devemos lhes testemunhar menos deferência do que o teríamos feito se estivessem vivos, mas por outros motivos. Na Terra, teríamos considerado a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, nosso respeito só decorre da superioridade moral. A própria elevação deles os coloca acima das puerilidades de nossas formas aduladoras. Não é através das palavras que se pode captar a benevolência deles. É pela sinceridade dos sentimentos. Seria, portanto, ridículo dar-lhes títulos que nossos costumes consagram para a disposição das categorias e que, quando vivos, teriam podido lisonjear-lhes a vaidade. Se são realmente superiores, não apenas nenhuma importância dão a eles, mas isto lhes desagrada. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os epítetos mais elogiosos. Se não fosse assim, não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável eclesiástico que foi na terra, um príncipe na igreja, homem de bem, praticante da lei de Jesus, respondeu um dia a alguém que o evocara, dando-lhe o título de Monsenhor. Deverias dizer, pelo menos, ex-Monsenhor, pois aqui só há um Senhor, que é Deus. Fica sabendo que vejo muitos que na terra ajoelhavam-se diante de mim e diante dos quais eu mesmo me inclino. Então, vamos então passar para a nossa querida, que Jesus a abençoe, que os bons espíritos a inspirem nesse momento. Aqui é onde?
Então. Irmãos, que possamos bem aproveitar as bênçãos de Jesus que vêm pelo nosso ambiente. A gente falava assim, que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos abençoar, que Ele possa nos iluminar. Gente, bom espírito sabe o que tem que fazer, né? A nossa questão é aproveitar o que eles colocam para nós no dia a dia. E a gente aproveita pouco, porque o nosso nível de distração é imenso. É imenso, né? A gente já acorda muitas vezes pensando em quê? Só nas coisas materiais que eu tenho que fazer e dar conta, né? É isso. E eu falo assim, a minha agenda eu tenho que fazer isso, tenho que passar na feira, tenho que fazer isso, tenho que fazer comida, tenho que... E a gente não se dá tempo para perceber o que Deus manda para nós. E manda para todo mundo. E essa lição aqui, ela é belíssima, é muito boa mesmo, porque a gente se confundiu no passado, nesse presente a gente ainda se confunde, e se a gente continuar desse jeito, vai continuar confundindo. Por quê? Jesus, eu começo sempre com Jesus, né? Ele falou assim, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, o reino de Deus vem dentro da gente. E essa lição aqui fala das evocações, né? O que é evocar? É chamar. E a gente chama os espíritos? Chama os espíritos. E aqui ele está falando a linguagem que eu posso usar com os espíritos. E o que é a linguagem, né? É a forma como eu vou tratar os espíritos. E é muito interessante que Kardec aqui, ele como educador, né? Ele é, né? Ele pega bem as nossas questões materiais. Olha só, gente. Como é o meu tratamento com as pessoas materialmente falando? Quase sempre eu olho títulos e posses. É isso, né? Títulos e posses. Então, se o fulano tem muito dinheiro, se o fulano possui muitos bens, se o fulano tem algum título, né? Seja na vida material, na vida acadêmica, em qualquer ponto assim, é sim senhor, sim senhora, meu irmão, minha irmã, né? Ofereço os melhores lugares, tudo isso. Mas se o fulano é alguém que socialmente eu considero inferior, e quem é que eu socialmente considero inferior? A pessoa que não tem a instrução, né, material, a pessoa que não tem as posses materiais, a pessoa que não mora em tal e tal lugar. O meu tratamento é diferente. E isto é algo muito sério, né? É muito sério. Eu lembrei da história não, mas uma verdade vivida pelo irmão Jacó. Quem é o irmão Jacó? Frederico Figner. Está na obra Voltei. E Frederico Figner, ele veio lá das Arábias, né, para cá, e quando ele chega no prédio alugado da Federação Espírita Brasileira, ele coloca a mão na cabeça. Por quê? Ele trouxe, na verdade, a indústria fonográfica aqui para o Brasil, né? Se a gente tem hoje disco, CD, LP, ele que trouxe essa tecnologia para cá. E ele era um homem rico, né? Um homem de posses. E ele chega na federação para assumir a presidência. E lá ele sucede ao doutor Bezerra de Menezes, né? E o doutor Bezerra de Menezes era assim, tinha que pagar o aluguel. Mas chegava lá a viúva ou a mãe, que a criança estava desnutrida, tudo ruim, não tinha dúvida. O dinheiro do aluguel ia lá para a pessoa que estava lá passando fome, né? Tinha que pagar a luz. Mas aí chegava aquele doente que não tinha como comprar o remédio, ele, a luz foi. Então, quando eu falo isso, tem gente que diz que eu estou falando mal do doutor Bezerra de Menezes. Primeiro, que eu não sou ninguém, né? E segundo, não é essa questão, é observação de características de espíritos. Quando Frederico Figner chegou lá na FEB, né, no que seria a FEB, ele viu aluguel atrasado, conta de luz complicada, né?
E aí ele, como era? Ele tinha a boa gestão financeira, né? Porque ele veio de lá. Quando a pessoa vem de um outro país, né? Ou de um outro local, e que chega sem nenhum amparo, a pessoa aprende a se virar, né? A pessoa aprende a se virar, a pessoa aprende a trabalhar, a se organizar. E aí o que ele fez? Pedido de receituário, que até hoje a federação tem, né? Pedido de receituário. Ele abria o envelope e no verso do envelope o receituário saía ali. Mais tarde ele pediu assim: quem pediu receituário manda selo, para não gastar dinheiro em selo. E assim, nas pequeninas coisas, ele conseguiu organizar as finanças. E organizando as finanças, né, ele consegue comprar aquele prédio que até hoje tem da Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passo, número 30, né, um prédio histórico, uma sede belíssima. É muito bom mesmo, que às vezes o espírita não visita, né? Eu às vezes falo pro Leon Denis, o pessoal do Teresa W, não, o pessoal do Teresa W, a cabeça é mais aberta. A gente tem que visitar e conhecer, gente, porque isso é a nossa história. Se a gente hoje tem um conforto de ser espírita, esses pioneiros tiveram perseguição política, passaram por situações que a gente hoje não passa mais, né? Então o prédio da Federação Espírita Brasileira é belíssimo, tem uma exposição permanente, tem as pessoas que passaram por lá, então é muito interessante. E aí tem esse prédio. E ele cria também o departamento gráfico, que era o quê? Para publicar as obras psicografadas, né, através de Chico, as obras de Dona Ivone, os clássicos, né, sem ter tanta despesa e podendo vender. Então ele foi o grande administrador. Mas ele não fez só isso não, gente. Ele subia os morros para levar os alimentos, né? Ele subia, ele ia visitar os doentes, ele fez todo esse trabalho, né? Aí estudou muito. E aí, na hora da desencarnação, ele percebe exatamente o que está acontecendo. Isso que eu estou contando, gente, vocês poderão ler com muito mais beleza na obra Voltei. E aí ele percebeu porque ele estudou a crise da morte de Ernesto Bozano. E ali ele começa a perceber o que está acontecendo com ele, né? Quando o pé começa a gelar, ele fala assim: está começando o meu desligamento. As extremidades estão gelando. E ele acompanha tudo até o momento do coronário, que é o último ponto a ser rompido. E ele vê Dr. Bezerra, né? Então, observa só, gente. Ele sai do corpo com o Dr. Bezerra. E ele saindo do corpo, ele sai com uma lucidez tal mesmo, que tem a filha, que às vezes encarnada está ali perto, e ele faz com Bittencourt Sampaio, Saião. Imagina, ele atravessa uma ponte com esses espíritos. Então não é qualquer um, né, gente? E ele vai contente, né? No novo estado, desencarnei, tudo bem. Daqui a pouco, um espírito, porque ele era doutrinador de reunião mediúnica também, né? O espírito vira para ele e falou assim: velho Jacó, onde é que está a sua luz? E ele se olhou. Quando ele se olhou, ele vê que Bezerra, Saião, Bittencourt Sampaio, está todo mundo brilhando, e ele está opaco. E aí, olha a lição do Evangelho, o orgulho e a humildade. Ele se envergonha. Ele se envergonha. E qual é o final da história dele, que tem tudo a ver com esse estudo aqui do Evangelho? Ele foi trabalhador, ele fez a caridade, mas ele foi intransigente. Ele foi ríspido, ele foi rude. Na fila lá dos assistidos, né? E eu posso falar isso com muita clareza, porque o Teresa W, o nosso trabalho embora tenha lá o trabalho das cestas básicas, mas é com o pessoal da rua, né? E que é uma situação nem sempre tão confortável. E nessa questão do trabalho com o pessoal da rua, tem a... Gente, olha só. Se a gente que tem casa, nem sempre a gente é tão organizado quanto devia. Imagina quem
vive na rua. Tanto que a gente não fala que a pessoa mora na rua, porque rua não é lugar de ninguém morar, né? A pessoa vive na rua. Então, há uma desorganização. Há uma questão que para pagar uma bebida, né, ou qualquer droga, é muito fácil, gente. Até conseguir lá o crack, ou seja lá o que for, é fácil. Mas para comida é difícil, até, né, alguns joelhos sabem, né? Para oferecer comida é difícil, porque até aquela pessoa que está mal vestida, mal cheirosa, para entrar no restaurante ou para entrar no lugar, o próprio dono fala assim, é ruim que afaste os clientes. A gente que abraça a causa, a gente compra essa briga. A gente que abraça a causa, né? Porque, afinal de contas, né? Você tem o dinheiro para pagar, então você pode bancar a chegada daquela pessoa em algum lugar. Mas, no geral, o dinheiro a pessoa dá um dinheiro lá. E aí tem um dinheiro, não dá para comprar comida, comprar droga, porque a anestesia está ali. Só que isso causa um problema muito sério no sistema nervoso, no cérebro, né? Uma desorganização muito grande. E isso reflete na hora da dificuldade de ficar numa fila. É meio difícil ficar numa fila, quando a pessoa está desnorteada. Ainda mais quando sabe que vai ganhar uma coisa. É muito difícil falar baixinho, ficar calado. Porque naquele momento a dor está, né? Muitos deles sendo pressionados pelos heróis do tráfico, né? Essas pessoas ali, a pressão, muita gente tendo que sair de casa para dar lugar a outro, muitos deles tendo as filhas abusadas. Gente, é muita dor para a gente exigir aquele comportamentinho. Ah, tem que ser educado, tá? Tem que ser educado, sim, quando eu tenho a minha casa, eu tenho meu banho, eu tenho a minha comida, eu tenho a minha família, eu tenho minha caminha, né? Mas esses assim, o único meio, e aí a gente pode falar tranquilo, que a gente consegue de acesso é por um profundo sentimento de amor. Só esse. Então, nosso campo é o Detran, lá do centro da cidade, né? Porque a casa é na Tijuca, né? Temos o pessoal da Sans Penha, o pessoal do Detran, né? E é muito interessante que ao longo de 19 anos de trabalho, eles esperam a gente na fila. Quem não consegue na fila, senta assim. Então, muitos assim sentam, né? E fala assim, é minha vez. Ou então pede assim, ó, pega lá pra mim. Porque está assim. Mas 19 anos de trabalho, gente. 19 anos para eles verem, eles falam assim, ô café com fé, que é o nome do trabalho, né? Ô café com fé, lá na camiseta, né? E aí, aos poucos, a vibração de confiança. Inclusive, né, é o Weber, que é meu marido, que é o responsável, né, pela casa, por esse trabalho, ele fala assim, não se joga a comida, tem que olhar no olho. Tem que olhar no olho, né? Tem que cumprimentar, tem que saber o nome. Então, essas posturas todas vão fazendo com que o outro se sinta acolhido. É isso só, gente. Porque o outro, e aí vem o conhecimento da doutrina, é um espírito igual a mim, filho de Deus como eu, irmão de Jesus como eu, é igualzinho. Só está reencarnado numa situação diferente. Só isso. Só isso. Que pode ser a minha amanhã. Porque vocês já observaram como é que o povo mais culto, com mais dinheiro, não estão querendo ter filhos? Né? A quantidade, gente, eu lido muito, né? Assim, com jovens de vida acadêmica, com as pessoas, não querem ter filho, não. Aos 40 anos ainda se consideram bebezinhos, primeiro, né? 40 anos ainda é o bebê, né? A questão toda, né? Tem vida sexual, mas dorme na casa dos pais, né? E os pais acham uma beleza, porque tá muito bom, tá ali sob domínio, e não querem assumir responsabilidade de paternidade e maternidade. E aí, lá em casa, a gente fala assim, né? Olha, daqui a pouco só vai ter vaga da gente reencarnar embaixo da ponte. Né? Que é quem vai querer a gente, porque lá nasce. A gente já está na terceira ou na quarta geração, então a gente está nascendo, né? E aí, observa, no momento em que eu vou nascer numa ponte, eu vou ter essa condição. E foi o que o irmão Jacó passou, né? Onde está a sua luz? É claro que depois ele refletiu muito, né?
ele chorou muito, ele se arrependeu muito, ele tinha mérito, gente. O grande mérito do trabalho realizado, porque assim, a obra que se faz, com certeza, tem lá o registro, né, do Código Divino, e a pessoa recebe. Mas naquele momento, ele teve o primeiro choque. O primeiro choque, que era aquele que ele doutrinava, né, indicando a luz de Jesus, questioná-lo quanto à própria luz, em função de quê? Do modo de ser, né? Da forma como ele olhava. Como ele tinha conhecimento e tinha mérito, com pouco tempo, ele conseguiu reorganizar o seu campo mental, porque a questão é essa, né? Reorganizar a nossa cabeça e reorganizar o nosso sentimento, que não é uma coisa fácil, mas o trabalho nos ajuda a isso. O trabalho nos ajuda, né? Enquanto a gente vai trabalhando, a gente vai se esquecendo, né, dos defeitos, das implicâncias. O trabalho é uma coisa restauradora mesmo, né? A hora vazia é que é a hora da perturbação. Quando a gente fica sem fazer nada, é hora de duvidar do outro, né? É hora de achar, isso, com quem será que fulano está, né? Tá? É hora do ciúme, é hora da inveja. Eu falo que a hora vazia é a hora da encrenca. A gente cria encrenca, né? Quando a gente está ocupado, a gente está preocupado em realizar aquilo e é um momento de luz. Porque o trabalho é a lei de Deus. Por incrível que pareça, a nossa hora de luz é a hora do trabalho. Então, aí vem a questão séria. Eu estou chamando um espírito. Evocar é chamar. O espírito chega. Kardec pergunta, como é que eu devo tratá-lo? E é para isso que a gente estuda. Porque se a minha visão estiver na vida material, puramente na vida terrestre, eu vou tratar de acordo com o título. Por isso, meus amigos, que, assim, quem me conhece, né, tanto no Leon Denis, eu estou dirigindo reunião, quanto no Teresa Dávila, que é a vida de direção, e aí no Teresa Dávila vão as pessoas, né? Vai o pessoal, os amigos da Rádio Rio de Janeiro, vão muitas pessoas assim, né? E aí, o título que a gente chama é de irmão. Ele é doutor no seu consultório, dentro da casa espírita não tem isso. Dentro da casa espírita, se a casa é de Jesus, a gente é irmão dos outros. Não tem esse negócio. Ah, o doutor fulano, o professor ciclano, o professor na escola. Na casa espírita, ele é irmão. E aí, algumas pessoas ficam... No Teresa, não, que não, graças a Deus não tem isso, não. Mas no Leon Denis, umas pessoas ficam aborrecidas assim. Aborrecida não, assim, ela não me chamou, né? Chamou de irmão. Aí, na hora da palestra, a pessoa fala os títulos todinhos. Mas aí o problema é dele, com a espiritualidade. A casa espírita não vai amimalhar questões humanas, porque quando desencarnar, gente, o título vai ficar. O dinheiro vai ficar. O que é que vai levar é o bem que se fez disso aí, é aquele tesouro que Jesus falou, que nem a traça, nem a ferrugem tira. O resto, e aí Teresa Dávila, na prece dela, ela diz assim, tudo passa, tudo vai passar. E na nossa vida, às vezes, não passa, gente. A gente vive uma situação hoje, amanhã é outra, e as coisas vão mudando. O nosso próprio corpo muda, né? Aí a pessoa, tem o corpo, que é uma beleza, né? Aí começa a olhar assim, pronto, já não é a mesma coisa. A gente vai chegando aos 70, então, né? Cada dia, eu, graças a Deus, por enquanto, eu não tenho isso, não, né? Mas tem a amiga da atividade de física que fala assim, a dor nova. Eu não estou ainda nessa, não, porque eu me exercito muito, né? Mas, assim, a ruga nova aparece, vai aparecer a gente. Bigode chinês, japonês, coreano, sei lá o quê, né? Brasileiro, vai aparecer porque o corpo vai acabar. O corpo vai acabar. A gente começa a agradecer a Deus, por quê? Pelo que pode fazer. Graças a Deus, ainda dá, né? Para acordar, levantar, cuidar das coisas, né? Cuidar da casa, cuidar das coisas. Ainda dá para trabalhar na casa espírita, ainda dá para fazer uma opção de coisas. Mas vai chegar um momento que, pela própria limitação física, isso vai passando. Né? A vida profissional, graças a Deus, conseguiu aposentar. Então, ó, acabou lá. Agora é outra questão.
Agora eu vou cuidar, e graças a Deus está dando essa permissão, né? De cuidar de outras questões, da vida espiritual, da vida da família, não é? De outros cuidados, de outros aprendizados. É outro tempo. E aí, o Espírito vem. E a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado, quando a gente estudar, daqui a pouco a obsessão vai falar, de espírito que quer ser tratado pelo título. É sinal que há um apego muito grande. Um apego ao que já foi. E o que é que Paulo de Tarso fala lindamente? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, sigam adiante para o alvo. Gente, havia música, né? Não vou cantar não se preocupe. Para frente é que se anda. Eu tenho que andar para frente. Então, por que eu estou querendo me prender a um título que eu não uso mais? Que insegurança é essa que eu tenho, como filho de Deus, de me prender a coisas que não têm valor nenhuma? E aqui ele começa falando. Aí veio um espírito que foi até bom, foi muito bom, né? Trabalhou, um homem de bem e tudo. Aí quando ele chega, o grupo, com carinho, chama assim, Monsenhor, mas com carinho, né? Aí ele fala assim, que é isso? Diga-me antes, ex-monsenhor. Porque hoje na vida espiritual, algumas pessoas que se curvavam diante de mim, na igreja católica tem aquele ritual de beijar a mão, né? De pedir a bênção lá. Hoje eu tenho que me curvar diante deles. E se a gente viver a vida material de olho atento, que a gente às vezes vive atabalhoadamente, presta atenção, a gente vai ver que tem muitas pessoas na vida material que a gente poderia se curvar. Vou contar um fato acontecido com a população de rua. Aí naquele dia, estava lá o Café com Fé, né? E aí daqui a pouco, o Heber escuta falar assim, seu Heber. E aí, ele olha. Aí a pessoa fala assim, eu posso falar ali particular com o senhor? Eu falei assim, não, tá bem. Aí ele foi e a pessoa foi falar particular. Ele falou assim, seu Heber, é que hoje eu não vou receber o Café com Fé. Olha só, aí tirou do bolso, conseguiu um trabalho com carteira assinada. Gente, porque modéstia à parte, o lanche que vai é um lanche assim, supimpa, sabe, gente? Tem bolo, né? Tem o sanduíche bem feito, com pão francês, né? Que é um pão. Então, Aí tem lá as bebidas, tem tudo certinho. E aí é um lanche que qualquer um de nós, né? Se você chegar assim, recebe, é bom, né, gente? Você ter, né? E é bolinho caseiro, não é bolo industrializado, não, né? Tem até uma coisa engraçada, que tem os boleiros do Café com Fé, né? Aí, tem duas pessoas que aprenderam a fazer bolo por causa do Café com Fé. Mas elas estão danadas, sabe? Uma, então, é aquele tipo de bolo de casa de vó, bolo de bolo, que a gente chama, mas é uma coisa deliciosa. A gente fala assim, agora vai ter a disputa, quem é que dá o melhor. E eles, quando tiram aquele pedaço de bolo, assim, olha, isso é muito bom, porque observa, bolo lembra a casa, né? Na rua, você pode receber um bolinho industrializado, uma coisa assim, mas o bolinho de casa, né? Com um cafezinho com leite quentinho, né? Tudo isso é uma coisa boa, que não é só... Não é comida, vamos dizer assim, para quem está na rua, para o pessoal falar, para mendigo. Não é comida, é uma comida que se dá, né? E naquele dia ele falou assim, não, eu estou no trabalho de carteira assinada, o meu café dê na frente para alguém que esteja precisando mais. Que nobreza dessa alma, hein? Ninguém sabia. Olha só. E quantas vezes a gente tira proveito de situações porque ninguém sabia? Ninguém sabe, eu vou me aproveitar disso, né? E a gente que é espírita, que é estudioso, que tem a sua vida. Então, gente, o critério de avaliação espiritual é diferente do critério humano. No critério humano, eu vejo o lado de fora. E minha avó falava assim,
por fora a bela viola, por dentro o bom bolorento, né? Era um ditado antigo, né, gente? Por quê? Às vezes, do lado de fora, a pessoa aparenta tudo, e a gente vê na vida pública, no noticiário, todo dia. A pessoa tem cultura, se veste bem, tem dinheiro, tem mansões. Mas e aí? E aí, né? Não se tem. E aí vamos colocar na visão espiritual. Quando chegar na vida espiritual, vai continuar a ser o bambambam? Não vai não, gente. Nós temos no Evangelho, me perdoe que eu não sei falar de uma obra sem falar da outra, né? A questão da rainha, né? A rainha, ela era reverenciada na terra. Quando ela chegou no plano espiritual, ela se assustou. Porque aquele pessoal serviçal, que ela nem olhava, elas estavam bem acima dela. E aí ele fala, que linguagem eu vou usar? Bem, eu vou trazer experiência doméstica, que eu sou, assim, muito comum, tá, gente? Observa só. A minha avó, ela falava assim, a gente tem que respeitar todo mundo, era a forma de falar, até uma criança. E por que ela falava isso? Porque antigamente tinha aquela postura, né, gente, de pai e mãe, bem antigamente, na fase dela, né? Criança não valia muita coisa, né, gente? O melhor era tudo para os adultos, para a criança não. E ela falava, a gente tem que respeitar todo mundo, até uma criança. E aí, vamos lá. Mas aí, eu vou ter que respeitar também um espírito inferior? Quem está falando aqui? Chega. Ué, mas ele é inferior. E eu estou falando espírito que chega, gente, na reunião mediúnica. Reunião mediúnica. A chamada reunião de obsessão. Então tem aquele espírito que chega, né? Que ou foi um assassino, um homicida, né? Ou foi um ladrão, ou é alguém ligado às drogas, o adicto, né? Tudo isso. Eu vou ter que tratar com respeito esse? Tenho sim, porque ele é tão filho de Deus quanto eu. Ele é meu irmão. E trabalhar esse sentimento é fundamental nas chamadas reuniões de sessão de desobsessão, né? Ele é meu irmão, gente. Não adianta eu querer gritar com ele conforme o irmão Jacó fazia, porque deu ruim, hein? Desculpa a expressão, né? De quando vai vendo o exemplo do outro, deixa eu me ajeitar, porque não deu certo, não. Porque a autoridade é moral, não é autoridade intelectual. E aí eu vou contar, me permita, tá, gente? Contar uma coisa da vida doméstica, posso? Da minha mãe. Vou contar da minha mãe, tá? Meu pai era assim, aposentado, né? Aí no dia de receber o dinheiro, ia lá ele, pegava as continhas, né? Pegava as continhas e ia, aí todo bonitinho, né? Todo barbeado, cheirosinho, né? Para a porta do banco. Gente. E depois encontrava com a minha mãe no mercado. E a gente falava, os filhos, papai, não precisa isso, papai. Já tem o talão de cheque, tem o cartão, não precisa o senhor ir ao banco. Mas ele tinha mania, né? Ia, aí ainda tinha aquela questão, tirava o dinheiro, pagava as contas, o que sobrava, tirava tudinho. Gente, era essa a cabeça, né? E para fazer as coisas. Não, assim fica melhor, e naquele dia. E parece incrível que a gente brincava, que parece que eles disputavam quem chegava primeiro, né? Porque o banco abria mais tarde, ele saía às 7 horas da manhã, todo, né? E ia lá para ser atendido logo. Era a ideia dele. E aí os filhos falavam, mas respeita, né? Respeitar pai e mãe é uma coisa interessante. Aí naquele mês, eu não sei o que houve. Se ele estava pintando alguma coisa, num tempo de calor, uma coisa assim. Minha mãe foi. E aí, como fiel discípula de meu pai, né? O que fez? Pegou a bolsinha lá, cedinho, limpinha, bonitinha, cedinho, para a fila do banco. E ela foi a segunda. Entrou, né? Entrou. Aí, quando chegou, foi atendida, quando ela está saindo, o assalto. O assalto, aí o rapaz, né, com aquela touca ninja, né, só o olho aparecendo, pode passar, e ela fala assim, meu filho, eu vou passar sim. Eu vou passar o dinheiro, mas você espera um pouquinho, que eu tenho que abrir a bolsa, né?
E aí, meu filho, você aguarda um pouco, porque assim, é uma bolsa dentro da outra, né? E a gente que é velho, se ficar nervosa, eu vou começar a tremer, vai atrapalhar em você. Mas eu vou tirar o dinheiro todo, tá, meu filho? Espera. E daqui a pouco o rapaz vai falar, olha, vai embora logo, esse negócio, meu filho, meu filho, meu filho. Daqui a pouco eu vou ajoelhar aqui e chamar a benção mãe. Vai embora. E mandou ela pra fora. Olha só, gente. Percebemos o trato? André? Aí, o que acontece? Ela foi ligar para os filhos, né? Na época de um orelhão, perto do banco. Foi ligar, né? E aí ligou e contou. Quando ela ligou para mim, que foi a última que ela conseguiu, ela falou assim, olha só, não adianta você me dar bronca, não, que seus irmãos já deram bronca. Não, me deu bronca. Não adianta dar bronca, não. Que eu fiquei até, Deus, olhando assim, falei assim, ah, nossa, do lado de fora. Ah, Nossa Senhora, ajude esse menino tão bonitinho. Olha só, mamãe, a senhora ficou olhando pro rosto do menino. É, porque podia ser meu neto. Olha só. A forma do que ela aprendeu dentro de casa, né? Ela aprendeu isso em casa. Aprender a tratar bem todo mundo. Porque na hora que ela falou, meu filho, eu sei a vibração da minha mãe quando falava minha filha. Eu conheço. É uma vibração conhecida. Então ela mandou uma energia tal de amor, de respeito, né? De compaixão, que o outro não teve coragem de fazer o assalto, não teve como continuar aquilo, desarmou o outro. Olha só. E isso, na reunião mediúnica, é a mesma coisa. Ou na reunião mediúnica, ou o espírito que surge através da gente. Porque às vezes na casa da gente, de repente o espírito aparece. Aí como é que eu vou tratar? Ah, mas é um espírito debochado, é um espírito assim, assado. Gente, mas é alguém que está ali. Se é alguém, aí Kardec fala aqui, merece respeito. E o respeito desarma o mal. Respeito desarma o mal. Desarma o mal. É que a gente não acredita muito não, né? Mas vamos pensar se Jesus viesse para cá e começasse a combater com a gente, hein? Vocês são ignorantes, não entendem nada mesmo, né? Vou perder tempo com vocês não. Perde. Quando vocês melhorarem, me procurem. Já pensou se Jesus fizesse uma dessa? Até hoje, a gente estaria, ó, muito mal, né? Mas o que ele fez? Ele conviveu. Respeitoso. Ele conviveu até com quem ele não podia conviver pela lei do judaísmo, né? Imagina. Eu falo da samaritana, que o pessoal às vezes não presta muita atenção, não. Mas a samaritana, olha só, gente. Ela é levadinha, né? Ela teve 5 maridos e aquele que ela estava não era dela. Olha que criatura complicadinha. Complicada, né? Complicada. Quer dizer, aquela, a gente fala bem levadinha, né? Mas Jesus a trata como? Com respeito. É essa a posição. Então, não vou temer o espírito que chega. Não vou temer. Vou até perceber que quem grita muito é que está inseguro quanto à sua posição, quanto à sua razão, né? Então, o espírito está gritando, ele ameaça, né? Vou matar, vou acabar, vou bater. Por quê? Está desesperado. Criança sabe disso, né? Criança sabe disso, gente. Ela vai testando o adulto, né? Quando o adulto fala assim, cara, não aguento mais, ele fala assim, opa, ganhei. Criança sabe. Aí, tirei do sério, né? Bebê, já viu? Ele começa a fazer... a fazer uma coisinha assim. Daqui a pouco, quando ele vê que o adulto é quieto, ele... aí o adulto vai, pega, né? Pronto. Os antigos falavam assim, deixa chorar. Porque já perceberam o olhar de criança quando começa a fazer escândalo? Ele começa a olhar para ver se tem plateia, né? Começa a olhar. Aí, se o pessoal não der bola... Ontem teve na evangelização do Tereza assim. Chegou assim, não tô querendo não. Olha, pequenininho, está com 6 para 7 anos. Não queria nem estar nesse mundo. Não queria nem estar nesse mundo, como é que eu vou querer vir para cá? E olhou para a mãe e tudo. Aí a mãe, ele tá assim. Eu falei assim. Aí deixa pra lá, né? Aí foi lá para a salinha, né? Tudo isso. Aí quando ele saiu abraçando todo mundo. A mãe, falei assim, pois é, gente. Isso é para chamar a sua atenção. Então, o espírito que chega, imperfeito como nós, né? E que começa a ameaçar, ele quer chamar atenção. Na verdade, quer carinho, né? Quer dengo, né? Quer alguma coisa.
Se quem está conversando não se afetar por aquilo, tudo bem. Mas se ele sentir que você se afetou, no carnaval, foi no sábado de carnaval, eu ia para o centro cedo, ia fazer o estudo cedo. E aí eu saí, fui para a Praça São Espinha, tinha uma emergência a resolver, né? E resolvi, gente, pegar uma condução, um transporte público. No que eu peguei, sábado, né, de carnaval, o povo da Sexta, o Vale do Tijuca ali. Aí chegou um assim, onde estava vazio. Ele andou, pá, sentou perto de mim assim, aqui é que eu posso sentar. A senhora concorda? Eu falei assim, sim. Eu vou discordar dele? E ele falou assim, ai, que Deus o abençoe. Aí daqui a pouco, você quer ficar no cantinho? Que aí você pode encostar mais a cabeça e dormir? Ele olhou pra mim. Aí daqui a pouco ele estava meio dormindo mesmo. Aí saltei perto de casa e fui ver. Observa, mas se naquela hora você entra numa discussão, tem tanto lugar no ônibus, vai sentar perto de mim, por quê? É essa posição que Kardec fala quando eu converso com espírito, gente. Quando eu converso com espírito. O respeito vai ser sempre importante. É difícil para a gente, é difícil, não é coisa fácil, não. Por isso eu sempre falei aí, Valdeci, que dirigiu reunião mediúnica, né? Que a gente estava, sabia disso, é a tarefa mais difícil que tem, é você conversar com o outro respeitosamente. Porque espiritualmente não vale essa hierarquia que a gente tem na Terra, né? Espiritualmente isso não é nada, mas não é nada mesmo, gente, não é nada mesmo. E aí a gente vai ter, e tem que ser verdadeiro, porque se for falso, se fizer o teatrinho, aí é que os espíritos tomam conta mesmo. Aí o que eles vão fazer? Mexe lá naquele negocinho que a gente tem escondido, que ninguém sabe, né? Mexe ali, pra quê? Pra descompensar, porque quando descompensa, ganha, é o dividir para reinar. O objetivo é descompensar, é criar uma confusão, é criar uma situação dessa. E eles sabem como fazer, por quê? Eles conhecem a gente é igual, né? Então, quando o Kardec vem falando aqui, dessa linguagem, né? Essa linguagem respeitosa, ele até fala assim, né? Que há entre os espíritos inferiores, há os que são muito infelizes. O mal não traz felicidade para ninguém. Não traz alegria para ninguém. Ah, mas eu sei que tem gente que está no mal e se deu bem. Se deu bem em que sentido? O que é se dar bem? O que é se dar bem, gente? O mosquito, né? Quando vem e morde, ele vai morder quem? Todo mundo. Ele vai dar picadinha. O biscoito não morde, né? Porque não tem dente, ele dá picadinha lá, né? Ele vai dar picada. Vai dar picada em quem? Em quem estiver por ali. Nessa hora eu posso falar, mas eu sou doutor. Ah, mas eu sou isso. Eu tenho aquilo. Não vai mudar em nada. E se eu desencarno, é interessante que o período aí da pandemia, da Covid, mostrou bem isso, né, gente? No período crítico mesmo, né? Os que morreram da Covid, era um saco plástico que não podia ser aberto. Não podia ser aberto. Tanto aqueles que foram... inclusive assim, sem o direito de ser velado junto com o outro, né? Em algumas situações até se conseguia que ficasse num pátio e fosse feita uma cerimônia bem rápido para ir. Olha só, gente. Olha só. E às vezes eu nivelo, né, as questões espirituais sobre o ponto de vista material, que é falido, é transitório, passa. Então, linguagem. Aí eu contei a história do assalto, né? Para a gente ver o seguinte, o respeito à autoridade moral sempre vence, sempre vence. A gente teve com o altivo alguns exemplos assim, né? Dele calar. E aí alguém fala assim, puxa vida, né? Mas calou, mas depois ele ganhou, né? Você perde agora para ganhar depois, né? Não precisa provar nada para ninguém, gente. O reino de Deus é dentro da gente. Dentro da gente. E aí ele vem para a segunda parte, meu Deus do céu, tem 10 minutos, em que ele vem dizendo assim, ó.
Em resumo, seria tão irreverente tratar de igual para igual os espíritos superiores. E aí eu vou colocar uma outra questão também, que está no nosso meio, e vocês me perdoem, tá, gente? Mas eu não consigo calar coisas que não estão. Tem gente que acha que ter respeito pelos espíritos, é acrescentar a palavra Senhor. E eu tenho brigado um pouquinho com isso, né? No Leon Denis, algumas pessoas falam Senhor Baltazar. Isso não é nada. Isso não é nada. Isso não é nada, gente. Não é nada para o espírito. Senhor Antônio de Aquino. Gente, olha só. O maior espírito que veio à Terra, que é Jesus, ele nos ensinou a nos tratarmos como irmãos. Acabou. Irmão, gente. Mas fala do doutor Bezerra de Menezes. Que o doutor Bezerra de Menezes se acostumou, né? A gente acostumou isso, né? Desencarnou e tudo. Continuou na medicina aqui e ali. E aí chama. Mas se a gente chamar, tirar o doutor e chamar irmão Bezerra de Menezes, ele não vai se afetar em nada. Ele não está preso a isso. Porque a gente tem que ter cuidado, que aí no movimento espírita, a gente começa a criar determinadas coisas. Aí eu começo a chamar o espírito por uma denominação humana. E aí, vamos lá. Nem sempre que eu chamo Senhor, eu estou respeitando. Não tinha aquela questão de filho que fala assim, sim, senhor. Adolescente faz isso, né? E o próprio Jesus falou, nem todos que chamam, que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, ao invés de eu pensar e tratar o Espírito como título, é melhor que eu tente fazer o que ele ensina. Vamos tentar fazer o que ele ensina. O que o Espírito está ensinando? Baltazar fala de disciplina, fala de concentração, fala de postura mental. Então, vou tentar quietar minha cabeça, né? O doutor Erma, que foi médico, né? Operou. É igual o doutor Bezerra. O que ele ensina pra gente, né? Ele ensina do trabalho, ele ensina da perseverança. Antônio de Aquino. Ele ensina da caridade, ele ensina do exercício de amor. Então, eu vou tentar, né? Que às vezes a gente faz beneficência, consegue fazer a caridade. Eu vou tentar trabalhar esse amor que eu ainda não tenho. Porque a gente tá treinando, gente. Eu vou tentar adquirir esse amor, né? Eu vou tentar olhar o outro. Está lá embaixo da ponte, mas é meu irmão, é filho de Deus como eu, tem a mesma destinação, vai chegar aonde tem que chegar como eu chego, eu vou ter que ter esse olhar. E quando eu começo a ter esse olhar, o que acontece? O sentimento vai brotando. E aí quem é que ganha? É o outro que ganha lá a cesta básica, o café, a roupa, sei lá o que for, ou sou eu que estou adquirindo um tesouro? Porque aquilo que eu estou dando ali, daqui a pouco vai acabar. Qualquer coisa, né? Algumas pessoas até falam assim, mas todo ano tem a campanha lá do cobertor. É que o outro usa o cobertor diferente do que eu uso, né? O meu cobertor eu uso, eu lavo, eu guardo, coloco lá no lugar que guarda. Tiro até o vácuo, né? Para não ocupar lugar, tá bonitinho lá. Mas aquele cobertor para aquela pessoa vai servir de parede, vai servir de lugar para tapar a água que está caindo. E aí não dura um ano. Não dura um ano mesmo, vai acabar. Então, quando eu começo a entender isso, aí tem uma página do Dr. Herman que fala, né? A caridade da compreensão, a gente começa a ter um tratamento melhor, né? Entre nós. Meus discípulos serão reconhecidos por quê? Por muitos se amarem. E eu só vou amar se eu conseguir olhar olho no olho, se eu conseguir entender o outro, né? Se eu conseguir ver, o outro... Não é assim, gente. Ser conivente com algum defeito, com o mal, não. Às vezes a gente confunde, né? É conivente com o mal, não. Mas eu vou separar o mal da pessoa. Olha Jesus com a adúltera. Ele não aplaudiu o adultério. Mas ele separou, ele acolheu a pessoa. Todo mundo, quando se sente acolhido, melhora. Aproveita. Pode até não ser nessa vida, né? Mas aquela marca de amor vai ficar para sempre. E aí o segundo ponto, que ele fala aqui, é a utilidade das evocações particulares
E aí eu vou trazer 2 exemplos, né? Kardec diz que é útil, né? Tem as gerais e tem as particulares. A obra Céu e Inferno. O que era a obra Céu e Inferno? O que é a obra Céu e Inferno? Evocações, quer dizer, chamados particulares. Então, o fulano se jogou lá da torre assim, né? Aí o espírito é chamado. E aí ele conta detalhes. Ou melhor, foi até o contrário. O espírito se apresentou, aí Kardec foi lá pesquisar e viu que naquele dia uma pessoa com aquele nome, naquela situação, havia acontecido aquele acidente com ela. Ah, mas aí meu tio, né, desencarnou. Ele foi uma pessoa muito boa, uma beleza, né? Muito cumpridor, um homem de bem. Aí vem José Bré, que aí ele fala, olha que interessante, lá no Espírito Medianos, é o primeiro espírito, ele diz, né? Um homem correto diante do mundo, mas não diante de Deus, ele fala. Sabe por quê, gente? Olha a questão dele, olha só. O pessoal que vive aí só nas mídias sociais, né? Vendo, maratonando série, essa coisa toda, né? Ele falou, né? Ele não aproveitou o tempo. Ah, mas eu tenho que viver num desespero. Não tem desespero não, gente. Mas eu só tenho que pensar que a cada momento eu estou gastando meu corpo, meu fluido e meu tempo. E aí eu tenho que fazer em coisas que valem a pena. Ah, vou ver série? Vou ver sim, mas que vale a pena para minha vida. Que eu vou ficar alegre, que eu vou ver uma coisa de um crime, de uma tensão. Pra quê? Pra não dormir depois? Porque tem filme que é assim, né, gente? Vem, daqui a pouco eu tô nervoso, tenho que tomar remédio pra dormir. Então isso é lazer. Ah, é aquele crime que aconteceu na novela, como é que vai ser? Isso não é saudável, gente. O outro tá ganhando dinheiro e a gente tá perdendo a saúde. Tem que pensar. Então, Kardec, quando traz José Bré, a gente fica, ó, de olho. Aí, Samson, ele foi espírita, né? Aí ele quis o quê? Ele quis, quando ele desencarnasse, que chamasse ele, para ele dizer se era verdade ou não. Legal essa, né? Aí ele é o primeiro a ser chamado lá, né? E ele fala direitinho o como ele aconteceu. E é interessante que ele é chamado assim que desencarna, depois mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, para mostrar o quê? Que na vida espiritual, à medida que o espírito vai se adaptando, tem mudanças. Tem um progresso, né? Tem crescimento. É possível crescer, mudar? Claro que vai mudando. Quantas coisas que a gente aqui na Terra achava que era fundamental, no plano espiritual, assim, que bobeira, hein? Que coisa boba! Pra que eu fiz aquilo? A gente vai mudando. E aí, estou encerrando. E aí tem a questão, tem 2 minutinhos, da desobsessão, que é o chamado trabalho de atendimento espiritual, né? Tem utilidade? É claro que tem, gente. Claro que tem. Primeiro, mas os espíritos no superior não podem dar conta lá? A gente tem uma ilusão, e Baltazar uma vez falou, que a gente tem uma visão romântica acerca da vida espiritual. Se a gente tem a ilusão que todo mundo que desencarna vai ter acesso ao socorro e às orientações espirituais, não é isso não. Tem gente que é aqui mesmo. Então ele vai ter que vir no centro espírita, por quê? Tem gente que pensa igual a ele. Me desculpem, tá, gente? É pra gente, né? Porque se a gente consegue incorporar até o outro que consegue doutrinar e entender, é porque os problemas que o outro está passando ali passam pela nossa cabeça. E é chato falar isso, né? Nunca mais Raquel vai me chamar. Porque essa coisa... A gente está mais ou menos, gente. Me perdoem, gente, que eu prefiro assim, ficar com o pé no chão e dar o passo adiante, do que ficar lá no salto e daqui a pouco ter a queda, né? Então, é mais ou menos aquilo. O espírito está preocupado lá com a herança, o espírito está preocupado que ocuparam a casa dele, o espírito está ocupado que casaram com quem ele queria. Essas preocupações não são nossas do dia a dia. Então fica mais fácil, aí tem a questão de em nome de Jesus, aí sim, a gente falar para o outro
o que a gente gostaria que fosse falado para a gente. É esse o papel, gente. E aí os espíritos, aproveitando nossa boa vontade, o que fazem? Intuem, né? Aí intui. Aí você fala para o outro, isso é bom para mim, né? Eu tenho que ter cuidado com isso, porque se deixar, eu vou por um caminho que não é bom. Não vale a pena eu estar dando importância a isso. Está na hora de eu mudar a minha escala de valores. Então, gente, a utilidade da gente chamar particularmente é esse exercício da caridade segundo Jesus. É esse movimento que a gente aprendeu muito, né, com Jesus, com os espíritos, e que a gente materializou isso com o altivo, né? Altivo era isso. Era a disponibilidade nas coisas simples. Se você estava doente, ele ligava para saber. Se desencarnou um amigo, alguém, pode não ser alguém da casa, ele iria lá e estava junto, fazia a prece, estava a notícia. Acabava a reunião, ele com toda a dor na coluna e com aquela barrigona, né, que tinha, né, e tudo, ele ficava sentado, atendendo até a última pessoa. E colocava a gente como médium sentado, para quê? Para aprender a ouvir, para aprender a compreender, não é? Esse exercício de amor é o que vale a pena na nossa vida, né? E que vai dar qualidade no nosso dia a dia, onde a gente estiver. Então, gente, obrigada pela oportunidade, que Jesus nos abençoe, né? Parabéns ao nosso querido amigo, né? Pelo aniversário lindo, muita paz. Muito obrigada, Deusa, pelo compartilhar com todos nós, com tanta propriedade, com tanto amor, com tanta sinceridade, seus estudos e suas reflexões a respeito da doutrina espírita. Que ela possa estar sempre aqui dizendo presente ao nosso chamado. Então, vamos então agora passar para a nossa segunda parte, que são os momentos do passe, e que os médios possam então estar apostos nos seus lugares, médios que foram previamente preparados para esse trabalho, e que possamos então continuar com a nossa mente focada, com a nossa mente elevada em torno de Jesus, em torno dos nossos guias, os benfeitores dessa casa, para que possamos fazer então a nossa prece e iniciarmos o momento do passe. Que seja então, Jesus, em teu nome mais uma vez, em nome dos guias que sustentam essa casa, em nome dos nossos benfeitores, em nome da equipe espiritual do SEAP, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai de infinito amor, que possamos dar por iniciado o momento do passe nesta casa, na manhã de hoje. Que a paz do Senhor esteja conosco. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre o orgulho e a humildade. E o Espírito Lacordaire, no Evangelho, ele nos traz uma mensagem muito bonita. E como ele inicia, dizendo que ele vem até nós para nos encorajar no bom caminho. E a gente tem um exemplo muito grande de humildade, e o espírito que a gente mais humilde, que já veio à Terra, todos nós sabemos que é Jesus. E a gente está sempre falando em Jesus, sabemos que Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo que a gente deve seguir. Mas como a Deusa falou aqui, a nossa dificuldade em seguir os exemplos de Jesus é muito grande. Porque ser caridoso com quem é caridoso conosco, com quem está numa posição que a gente julga superior à nossa, realmente é muito fácil. Ser caridoso com os nossos irmãos em dificuldade, para a gente ainda é uma situação muito difícil. E como Lacordaire diz aqui, sem a humildade, a gente se enfeita de virtudes que a gente nem tem. Porque é muito fácil, para quem não nos conhece,
é a gente fingir realmente essas virtudes. E a gente põe aquela máscara de bom moço naqueles momentos em que a gente precisa e fica tudo muito fácil. Mas a gente sabe que o adversário da humildade é o nosso orgulho, e orgulho nós temos em grande quantidade na nossa vida. E a gente precisa entender que o estudo do Evangelho, acima de tudo, nos faz ter uma obrigação de aplicar os ensinamentos do Cristo na nossa vida. Não é fácil para ninguém, mas nós precisamos iniciar. Porque sem o entendimento de que nós precisamos dar início a essa mudança na nossa vida, nós vamos continuar ainda sem humildade, com muito orgulho e continuarmos usando as nossas máscaras. Então, que nós possamos verdadeiramente começar a aplicar os ensinamentos do Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, para que depois nós, com a nossa volta ao plano espiritual, a gente não passe por esses constrangimentos e essa vergonha que tantos outros já nos trouxeram mensagens. Que a paz de Deus esteja conosco. Mais uma vez, lembrando para quem precisar do atendimento fraterno, que continue sentado ao final da reunião, que nós com certeza iremos, atendê-lo. Então, mais uma vez, Senhor, buscamos o teu coração amoroso. Primeiro, para te agradecer pela oportunidade bendita de chegarmos à casa espírita e de termos o conhecimento dessa doutrina libertadora. Que possamos usar todo esse conhecimento em nosso próprio benefício e em benefício de toda essa humanidade sofredora. Que seja feito, Senhor, a tua vontade e cada um de nós possamos ser esse instrumento fiel do teu amor aqui na terra. E assim, em nome de todos esses espíritos que sustentam essa casa, mais uma vez pedimos a tua permissão para que possamos dar por encerrado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Que todos possamos chegar aos nossos pontos de origem, levando conosco a paz, Senhor, a paz que vem de ti, a paz que vem de Deus. Muito obrigada a todos e que tenhamos um dia de profunda calma em nossos corações. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.